Queridos irmãos, dando sequência ao vídeo que fala-se sobre Jesus, número 1, número 2, agora esse é o número 3. Então essa história é importantíssima, porque existem muitas controvérsias por aí que as pessoas não explicam. E as pessoas ficam todas de boca aberta sem saber o que aconteceu. Então, os filhos de José ficavam com Maria, porque eles se sentiam órfãos de pai e de mãe que já haviam falecido. Por isso que a história não narra, observe para você ver. Fala-se em todos os apóstolos. Fala-se em todos os mártires. Mas não fala de José. Estou mentindo? Não tem nada escrito a respeito de José. Tem suposições. Mas afirmações não tem nada. Não tem nada. Por quê? Porque a tribo a qual José fazia parte, a tribo de Davi, se não me falha a memória, ela cortou esse vínculo, principalmente quando, na separatividade do catolicismo, eles fizeram um apanhado dessa história e para não manchar o catolicismo de que José era um ser que tinha praticado a bigamia, para não manchar o catolicismo, eles cortaram José da história. Porque onde já se viu um ser como Maria que tinha recebido um ser como Jesus do Divino Espírito Santo, que é tudo mentira isso aí. Ter um pai bígamo. Para o catolicismo isso não ficava moralmente bom. Por isso eles cortaram José da história. E onde José está na história? Não existe. Existem suposições. Pois bem, quando Jesus aos 30 começou o seu trabalho que todos nós conhecemos, dos 30 aos 33, ele já tinha feito muito. Dos 9 aos 30, ele trabalhou demais. E muitos oradores dizem que José não fez... Aliás, que Jesus, me perdoe, que Jesus não fez nada durante esse período. Isso é uma ignorância muito grande. Porque um espírito do nível de Jesus jamais se estacionaria. Jamais se estacionaria. Ainda mais naquela época que existia muitos obsidiados, leprosos, pessoas viandantes. Jesus vivia orientando um, orientando o outro, né?
É muitas histórias, mas eu estou contando só essas. Quando nós temos que entender que os 3 anos finais de Jesus, dos 30 aos 33, não deixa de ser uma encenação como num espetáculo na Terra. O que eu quero dizer com isso? Nas regiões siderais, Jesus se reuniu com todos aqueles personagens que contracenaram com ele naquela época. Ele reuniu-se com todos. Tanto é que a humanidade julga o Judas por falta de conhecimento e por não compreender aquela mensagem de Jesus: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque se você tivesse conhecimento, você não apedrejaria o Judas, principalmente depois de 40 dias, falso, místico, de uma quaresma inexistente, onde você jejuma, comete o jejum e depois vai à desforra da promiscuidade. E os padres e os papas sabem tudo disso e não orientam a humanidade. Mas eu estou aqui abrindo a minha boca. O único erro que Judas cometeu, Judas não errou em ter entregado Jesus por 33 moedas de ouro. Ele não cometeu o erro, porque já havia sido combinado com Jesus e todos os que iriam contracenar com ele, porque aquelas cenas foram estudadas antes para que ficasse de exemplo à humanidade toda, por toda a posteridade, de que ninguém evolui na Terra se não for através sangue, suor, dores, lágrima, traição, ingratidão, vingança. Deu para você entender? Se você não estiver entendendo, eu não me preocupo, eu entendo. Mas vai raciocinando. Então, vender Jesus, entregar Jesus por 33 moedas, já fazia parte do script. O único erro que Judas cometeu foi em ele ter cometido suicídio contra si próprio. Porque se ele não tivesse cometido suicídio contra si próprio, ele seria tratado como Pedro, que traiu Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E, no entanto, Pedro não se suicidou. Deu para você entender? Tudo que Jesus passou na mão de Pôncio Pilatos, né? Já havia sido combinado. Quando colocaram aquela coroa de espinho na cabeça dele, eles estavam procurando, a coroa é o símbolo perante a providência divina, é o símbolo
onde eles procuram abarcar a região no corpo humano, onde encontra-se registrado por toda a eternidade nos seres a inteligência, que é na consciência. Então, os soldados agiram daquele jeito porque já havia sido combinado no plano espiritual. Bateram no Cristo, espancaram ele, né? Cuspiram no rosto dele, sangraram ele, humilharam ele. Mas era para ser daquele jeito. Sabe por quê? Porque foi combinado que tudo aquilo acontecesse para servir-nos de exemplo por toda a eternidade, que nós nunca conquistaríamos e nunca nos melhoraríamos se nós não fôssemos humilhados, escarneados, açoitados, espancado, traído, sofrendo ingratidão, dor, sangue, suores, lágrimas, como eu já disse. Dando-se sequência, até que chega o momento em que Pôncio Pilatos, não encontrando, eu estou abreviando que a história é muito longa, que ainda tem outro assunto para continuar, que pode dar mais um vídeo ou 2 vídeos. Pôncio Pilatos, não encontrando defeito nenhum naquele homem, e onde todo mundo narrava que Jesus era um transgressor das leis romanas, um baderneiro, sendo que não era, né? Pôncio Pilatos lava as mãos, dizendo: eu não tenho nada com isso, faça o que vocês quiserem, leve perante a multidão e a multidão escolha quem elas querem que seja crucificado, oferecendo a uma multidão para escolher entre Jesus e Barrabás. Olha só, queridos irmãos. Mas isso tudo fazia parte do script. Jesus não passou por nada que não havia sido combinado. O único deslize foi Judas, que cometeu, quando caiu-se em si, cometeu suicídio contra si próprio. Porque senão ele ia ficar numa boa como Pedro ficou. Como outros apóstolos ficaram, porque muitos soldados iam até alguns apóstolos. Você é amigo do Nazareno? Não, que isso? Quase todos os apóstolos negaram o Cristo. Apenas João não negou o Cristo. E ali colocaram Barrabás e Jesus lado a lado. E disseram à humanidade: quem vocês querem que soltemos, Barrabás ou Cristo?
Quem nós preferimos naquela época? Porque éramos nós que estávamos lá. Nós pedimos para que soltasse Barrabás e que crucificasse o Cristo. Mas isso também fazia parte do script, porque Jesus não podia ser solto, porque ele tinha que passar por aquilo ali para nos mostrar que entre nós esse Barrabás existe até hoje. Barrabás existe até hoje, vivo no nosso meio. São aqueles ladrões, aqueles que cometem assassinatos, latrocínios, furtos, aqueles corruptos, o símbolo da ilegalidade, da imoralidade na terra. O símbolo de tudo que não presta chama-se Barrabás. Aí vem uma mitologia que chama-se as Santas Estações, que não aconteceram. Isso é mitologia do catolicismo. Isso é para ganhar dinheiro. Isso aí é para integrar e empregar nas igrejas para lucrar. E os padres e os bispos e os papas sabem tudo disso, sempre souberam, mas nunca quiseram revelar e nunca revelaram à humanidade. Por isso que eu acho que eu preciso até de proteção, né? Porque se eu não for para o hospício, eles vão me matar. Mas eu não me preocupo. Porque eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Se eu não tivesse certeza, eu não estaria abrindo a boca. A pessoa tem que ter certeza do que está dizendo. Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Eu não iria colocar a minha cara aqui para o mundo inteiro bater, principalmente nessa questão. Onde eu falei de Maria, daqui a pouquinho vocês vão ver que eu vou falar sobre Jesus. As santas estações não existiram. Por quê? Vamos parar para observar, queridos irmãos. Naquela época, os baderneiros, aquelas pessoas que criavam conflitos em Roma, os condenados, eles eram os condenados, eles eram condenados à morte na cruz. No entanto, a cruz, ela não se iniciou com Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque Cristo foi pregado à cruz que dali para cá iniciou a cruz. Não. Antes do Cristo, todo baderneiro, enfim, todo aquele causador de tumulto, ele era condenado à morte, ele era crucificado. A condenação era a morte na cruz.
100% era morto na cruz, pregado na cruz. Estude as histórias, que você vai ver o que eu estou dizendo. Aí muitas pessoas falam assim, a cruz é o símbolo do Cristo. Você está adorando algo que não existiu e que não existe. Você está adorando uma desgraça que aconteceu com o corpo do Cristo sem necessidade de adorar. Não existe pecado, mas se existisse pecado, você estaria cometendo pecado toda vez que você adora a cruz. Porque a cruz não é o símbolo do Cristo. A cruz já existia como símbolo de martírio, símbolo de tortura, símbolo de morte dos condenados, dos criminosos antes do Cristo. Então, vamos observar? Quando Cristo é levado até o Gólgota, já havia 2 criminosos crucificados. E ele foi crucificado no meio deles. Não foi verdade? E todos 2 eram criminosos. Só que uma coisa que não é verdade é que reza-se as leis escritas nas escrituras sagradas que havia o bom ladrão, como se diz, o bom criminoso e o mau criminoso. Queridos irmãos, larga de ser tonto. O bom criminoso e o mau criminoso? O bom ladrão e o mau ladrão? Ninguém raciocina, não. Ai, meu Deus do céu! Onde nós vamos parar com essa ignorância? O bom ladrão e o mau ladrão. O bom e o ruim criminoso. Se tudo é uma coisa só. E Jesus ainda tem uma outra historinha que não bate. Não, vamos dar sequência. Então Jesus foi até lá levado e lá já encontrava-se aquele madeiro, que era a cruz onde ele seria crucificado. Tá? Onde ele seria crucificado. Nós vamos pular para o próximo vídeo.